mais um vídeo aqui no nosso canal. Memória Alvinegra tá no ar e eu começaria exatamente assim, mas vou começar diferente porque é o primeiro vídeo de 2025. Então, fala galera, bem-vindo ao primeiro vídeo do ano aqui no canal. Estamos de volta. Aqui o Botafogo sempre joga em casa. Já peço para você deixar o seu like, o seu comentário e compartilha esse vídeo aqui para mais pessoas chegarem aqui no canal, porque falta um pouco mais aí de 150 pessoas, aparelhos conectados. Falta aí pouco mais de 150 para a gente bater aquela marquinha de 10 mil inscritos aqui no canal, 10 mil amigos do Memória Alvinegra. Então dá essa moral aí, vamos começar a trabalhar forte por um 2025 histórico para o canal Memória Alvinegra. O vídeo de hoje, o primeiro vídeo do ano, vai ser um vídeo de despedida. Você já viu na thumbnail, despedida de quem? Vamos falar um pouco sobre o mix de sentimentos que dominou a torcida alvinegra durante toda essa passagem, quer dizer, passagem não, né? Durante todo esse processo de adeus do Arthur Jorge ao Glorioso. Então, depois da vinheta, eu tô de volta para falar com vocês sobre tudo isso. Agora um aviso a quem tá chegando agora no canal, chegou de paraquedas, colocou aqui na pesquisa aleatória Arthur Jorge, Memória Alvinegra, Botafogo, apareceu Memória Alvinegra. Te dou o benefício da dúvida, tá? Pensa em se inscrever, assiste o vídeo primeiro, assiste até o final. No final, você pensa em se inscrever aqui no canal, pensa em se tornar um amigo do canal, tá bom? Bom, vamos lá. O Arthur Jorge chegou ao Botafogo no ano de 2024, a gente já pode falar que é o ano passado. Já estamos no quarto dia do ano, pelo menos enquanto esse vídeo está sendo gravado e postado nesta plataforma chamada YouTube, né? O Arthur Jorge chegou ao Botafogo ainda naquele período de início da Libertadores, tá? A gente teve problemas no início da temporada com o Thiago Nunes matando o elenco do Botafogo. O Thiago Nunes estava cometendo um crime no início de 2024, escalando o que o Botafogo tinha de melhor, sabendo que tinha uma pré-Libertadores para disputar e que o Botafogo poderia, no melhor dos cenários, chegar, olha isso, chegar a 75 jogos na temporada. Se o Botafogo tivesse mantido o Thiago Nunes, talvez a gente não tivesse fôlego para os 75 jogos que realmente disputamos em 2024. Era só um sonho, mas esse sonho se tornou realidade. Foram 75 partidas em 2024, poderiam até ser 81 partidas, se o Botafogo vai até a final da Copa do Brasil também, mas Deus escreve certo por linhas tortas, há males que vêm para bem. Talvez o Botafogo, se tivesse seguido na Copa do Brasil, não tivesse tido perna para a Libertadores, tanto que faltou perna para o Intercontinental. Mas estou usando o Thiago Nunes aqui só para dar um cenário de como estava o Botafogo antes do Arthur Jorge chegar e quando ele chega. Quando ele chega, ele estreia exatamente no jogo da Libertadores, já começa perdendo. O Botafogo perde as duas primeiras partidas da fase de grupos, começaram as gracinhas, Botafogo não vai passar, o Botafogo isso, o Botafogo aquilo, chupa antes. Mas enfim, vamos continuar aqui porque eu não perco o fio. O Arthur Jorge chega e começa a implementar o seu trabalho. E desde os primeiros dias de trabalho do Arthur Jorge, eu sempre vim falando com vocês o quê? O Arthur Jorge tem uma forma de trabalhar que me agrada. Uma forma de trabalhar que coloca os jogadores sempre em rota de colisão com o seu substituto. Claro que ele vai ter um time titular, que ele vai gostar de jogar com ele, mas ele gosta de ter esse confronto no seu elenco, um querendo tirar a vaga do outro. E foi por isso que o Botafogo teve esse crescimento absurdo em 2024. Um futebol totalmente ofensivo, que era o que o John Textor queria, e desse futebol ofensivo, o Arthur Jorge conseguiu, logo nos primeiros momentos, assombrar tanto a comunidade do futebol como nós alvinegros. 4 atacantes, 2 meias, 4 zagueiros, era isso. O Arthur Jorge no início, ele jogava no 4-2-4. Depois esse 4-2-4 começou a ter uma variação para o 4-4-2, para o 4-3-3, para o 4-1-4-1, sempre tendo essa variação tática. Era o Arthur Jorge começando a fazer um Botafogo
jogar de várias maneiras. O que a gente estava acostumado a ver de um Botafogo sempre reativo, jogando em transição rápida, o Botafogo em 2024 passou a ser o time da transição rápida, passou a ser o time do toque de bola, passou a ser o time da proposição de jogo. Tá? Então, esse foi o trabalho do Arthur Jorge no Glorioso. Esse trabalho ficou marcante por conta da questão tática, mas também se tornou marcante por tudo que a gente conquistou. Mas o Arthur Jorge cometeu alguns erros e aí eu entro nos sentimentos do torcedor alvinegro. Quando você ganha um título, você não precisa ficar falando, porque o futuro, contrato isso, contrato aquilo, vamos ver o que vai acontecer. Você não precisa fazer isso, porque é o momento da festa. É o momento de você apenas levantar a taça e presentear o seu torcedor com aquilo que a gente sempre esperou. O torcedor alvinegro esperou a vida inteira pelo título da Libertadores, que se Deus quiser vai se repetir em vários outros anos, porque o Botafogo de 2024 é o pior Botafogo dos últimos 10 anos. Então, a tendência é melhorar, mas era o momento de você apenas comemorar com a sua torcida. Era o momento de repente, o Arthur Jorge, pelo menos na minha opinião, essa é a minha opinião, era o momento do Arthur Jorge, pelo menos, chegar e falar assim, olha, eu não vou falar sobre o futuro ainda tem um campeonato para disputar, depois desse campeonato a gente conversa sobre o futuro. Pronto, deixa em aberto. Não precisa ficar falando, não, porque já chegaram proposta, já chegou isso, já chegou aquilo, vamos conversar, todo mundo vai se valorizar, o técnico também se valoriza. Isso eu achei um erro do Arthur Jorge. Outro sentimento que eu tive sobre o Arthur Jorge era de que ele estava tentando forçar uma saída. No ano passado, aqui no canal, teve um inscrito, eu esqueci o nome desse inscrito agora, mas teve um inscrito aqui no canal que ele me fez rir com o comentário dele. E o comentário era o seguinte: o Arthur Jorge vai conseguir, sendo campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, ele vai conseguir, com esses 2 títulos, sair pela porta dos fundos do Botafogo. Cara, eu ri demais com esse comentário, porque beirava a verdade. Mas, encerrando o meu sentimento aqui, eu quero saber o sentimento de vocês sobre essa saída do Arthur Jorge. Ficou pra mim um sentimento agridoce. Ficou pra mim um sentimento de que acabou muito rápido, poderia durar um pouco mais esse relacionamento, Botafogo, torcida, Arthur Jorge, mas é aquilo, surge um dinheiro do Catar, o petróleo manda, você vai deixar de aceitar e de repente ter um plano de aposentadoria perfeito? Fica esse sentimento de que poderia ser melhor e que, se não tivesse tido essa proposta, a gente estaria planejando a temporada de 2025 com o Arthur Jorge como figura central dessa preparação. Se ele não era a figura central em 2024, porque o Botafogo já tinha uma espinha dorsal, agora, mesmo mantendo a espinha dorsal, o Arthur Jorge seria o cara desse projeto do Botafogo. Mas ele não quis, ele preferiu a questão financeira, não vou criticar esse ponto, ele tem toda a razão de tentar melhorar a sua parte financeira, mas para mim fica o sentimento de que poderia ter durado mais tempo. Fica o sentimento de que ele poderia não estar entre os técnicos históricos do Botafogo, mas ele poderia ser o técnico histórico do Botafogo. Mas é isso, a gente vai ficar no e se? E se o Arthur Jorge tivesse ficado? E se o Arthur Jorge não tivesse aceitado a proposta? A gente vai ficar no, como diria a série da Marvel, a gente vai ficar no what if? Era isso que ia acontecer. Então foram muitos sentimentos que o Arthur Jorge provocou no torcedor do Botafogo. Sentimento de ódio, porque ele teoricamente abandonou o barco quando ainda tinha muito mar para navegar, né? Fica o sentimento de tristeza, fica o sentimento de alegria, porque o que ele deixa no Botafogo são 2 títulos importantíssimos, o Brasileiro e a Libertadores. Mas vai ter muita gente aqui nos comentários também, cuidado com o que vocês comentam, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vai ter muita gente aqui nos comentários também, chamando de mercenário, falando Deus te abençoe, Arthur, vai lá, seja feliz. Independente de qualquer coisa, a gente deve sim agradecer ao Arthur Jorge. Esse é o último sentimento desse vídeo. Eu acho que a gente deveria dar um adeus, nós torcedores deveríamos dar um adeus, e um adeus agradecido por todo o trabalho
do Arthur Jorge. Durante todo o ano passado eu falei que ele parecia ter tesão em estar no Botafogo. Esse tesão se traduziu em 2 títulos. Então, que ele seja feliz no Catar, que ele consiga ganhar mais um título, mesmo que a Liga do Catar seja uma Liga 0, mas que ele consiga ser campeão lá também, que ele mantenha essa aura de campeão que ele conquistou no Botafogo, que ele continue assim no Catar. Então, muito obrigado pelos títulos, vá em paz, né? E é isso. Fica o meu sentimento principal de que poderia ser melhor, poderia ser maior o tempo dele aqui. O Botafogo soltou uma nota fria e certeira, como manda o figurino. Não era uma nota para, olha, o Arthur Jorge fez isso, o Arthur Jorge é Deus, o Arthur Jorge é Jesus. Não, foi uma nota fria, bem simples e sóbria da assessoria do Botafogo. Uma nota perfeita para uma saída nem tão perfeita assim. Bom, vídeo feito, vídeo entregue, deixa o like, comenta, compartilha. Grande abraço para vocês, valeu, fui!